Evangelho de João, no capítulo 6, nós vemos Jesus multiplicando pães. Depois ele atravessa o mar e choca os discípulos com o que eles viram naquela travessia, quando ele vai ao encontro deles, andando por sobre as águas. No dia seguinte, verso 22 diz: a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão do céu é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o jogarei ou o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Não que alguém tenha visto ao Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne.
Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanecerá em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando estava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo que se passava nos seus corações e sobre o que eles murmuravam e quais eram as suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhes Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era ele quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Verso 14 do capítulo 7. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Senhor, ilumina o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Olha só, gente, a leitura desse texto, ela, no que eu desejo falar hoje à noite, ela é praticamente autoexplicativa. Porque Jesus começa da multiplicação dos pães. É o texto no qual pães são multiplicados. E uma multidão come. E gosta de comer. Quem não gosta de comer de graça? Quem não gostaria que aqui no caminho da graça a gente tivesse um cesto desse e ele pudesse alimentar cada um de nós para sempre? Isso aqui é segurança de trabalho. Isso aqui é fundo de garantia. Sem tempo de serviço. De graça. Bastava se chegar aqui e dizer: Pai, graças te dou pelo trigo que vem da semente que brota do chão da terra
e que chega às nossas mãos e que nós trabalhamos com gratidão para ará-lo e para fazer dele o pão que nos alimenta. Recebe a nossa gratidão e, conforme o tamanho da nossa gratidão, faz a multiplicação. E aí, se a gratidão fosse enorme, isso aqui virasse uma padaria, a maior padaria de Brasília, já imaginaram? Quem não quer isso aí? Eles queriam. Eles foram lá, comeram e disseram, pelo amor de Deus, que coisa boa. É só chegar, se reunir, ouvir essa palavra maravilhosa, tão agradável, tão gostoso. Depois ele junta o que temos, dá graças ao Pai e sobra, sobra, sobra. Quando Jesus acabou de realizar aquele milagre, ele saiu, pegou um barco. Primeiro ele incitou os discípulos a atravessarem, subiu um monte, orou. Os discípulos estavam em apuros lá no meio da madrugada, ele foi andando ao encontro deles, andando por sobre as águas. Foi aquela celeuma de fantasmagoria até que eles ficaram convencidos pela realidade de que era Jesus mesmo. Jesus entra no barco, eles o adoram, chegam do outro lado, e quando chegam do lado de lá, eles estão quietos. Aí aquele grupo que tinha acabado de comer a comida fácil, correu à procura de Jesus em Tiberíades. E chegando em Tiberíades, não encontraram Jesus, só um barquinho, Cafarnaum, que está a cerca de 9, 10 quilômetros de lá. Atravessaram de barco numa diagonal, chegaram a Cafarnaum e, em chegando lá, Jesus estava presente. Aí eles já vieram, mestre, quando chegaste aqui? É a primeira pergunta deles. Será que a gente perdeu algumas multiplicações de pães? Será que a segunda foi de pão doce? A gente não viu? Foi croissant com recheio? Quando chegaste aqui? Aí Jesus, que era Deus, mas não era bobo, que era santo, mas não era otário, que era puro, mas não era ingênuo, disse assim: vós viestes à minha procura, não porque vistes sinais, mas porque comestes pães e vos satisfizestes. Vocês estão procurando é pão. Não vieram nem porque viram um sinal. Porque vir pelo sinal significava que o coração deles tinha ficado quebrado, encantado pela ternura do amor de Deus, pelo Emanuel, por Deus conosco, pelo inusitado, pelo insólito divino, e estivessem cheios daquela alegria, dizendo Emanuel, Deus conosco, aí eles teriam visto, porque o sinal teria emulado fé no coração deles, mas não foi nem pelo sinal, foi pelo produto, foi pelo pão, foi pela padaria. Quando chegaste, Jesus disse, olha, infelizmente não foi nem pelo sinal, vocês estão no nível de materialismo pagão tão básico, que não adianta nem fazer milagres diante de vocês, porque os milagres não milagrificam a alma de vocês, porque vocês só pensam na propriedade, na posse, na coisa objetal, para pegar. Vocês são do ídolo ainda, a alma de vocês só chama de prosperidade o que se pode pegar, vocês não conseguem nem discernir o significado do sinal. Aí o texto prossegue, com eles começando a ficar assim irritados, e mudando de assunto, porque Jesus lhes diz isso, e diz, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Essa é a comida, minha gente. A outra, qualquer um consegue. Agora esta aqui é uma dádiva divina. E ela alimenta produzindo vida eterna. Não saciedade temporária apenas. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando,
Que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus falou de vida eterna, a mente pagã imediatamente pensa no que faremos. Para agradar a Deus, então, para ficar pau a pau, para atender a barganha, para atingir a cota. O que a gente faz de obras para atender a demanda? Porque essa é a consciência pagã primitiva. Aí vem a resposta de Jesus, que contraria toda a construção, todos os arquétipos, todas as arquiteturas, todas as elucubrações e todos os consensos religiosos e espirituais da terra, que responderiam: faça uma oferenda, faça uma caridade, faça um bem, e empurrariam o indivíduo para o escotismo da ética, pelo menos. Mas Jesus responde de um modo totalmente inusitado: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Você quer fazer a obra de Deus? Creia naquele que Deus enviou. E está consumado. E está feito. Mas não é acreditar que ele carregava um pedigree especial, como a religião ensina. Não era simplesmente crer que poderes divinos extraordinários o habitavam e eram tão fantásticos que ele só podia ser o Filho de Deus. Por isso, lá no fundo do coração eu tenho essa crença, sabe? Não é disso que ele está falando. Crer de fato que ele é o enviado significa dizer que Deus invadiu a história humana e que agora a luz da graça de Deus iluminou as trevas absolutas e eu não ando mais no escuro. O enviado chegou para que eu o siga. O enviado que chega apenas para ornamentar praças, altares, grupos religiosos, para ornamentar dogmas, crenças e credos, e nada é a mesma coisa. O único enviado que, em vindo, a gente crê, e em crendo, ele realiza as obras de Deus por nós, porque essa é a obra de Deus, que creiamos naquele que por ele foi enviado, é aquele que, em vindo como enviado, é reconhecido como enviado, e em sendo reconhecido como enviado, é seguido como enviado de Deus. Chama para fazer de você um seguidor do enviado. Não apenas alguém que levanta a bandeira, marcha para Jesus. Dia da Bíblia. Dia do evangélico. Eu sou aqui o estandarte, porta-estandarte da Igreja de Deus, da Igreja de Deus. Lá vou eu, lá vou eu. Não. É simplesmente um indivíduo que foi afetado pelo Espírito Santo de tal maneira que ele reconhece que Jesus não é um enviado mágico. Ele não veio, não é o Maitreya da nova era. Ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é Deus conosco, não imputando aos homens as suas transgressões, reconciliando o mundo consigo mesmo e nos dizendo qual é o caminho da vida, e a palavra dele é a palavra da vida, e ele é o enviado, porque eu creio em tudo isso e o sigo. Creio no que ele fez, que eu não podia fazer, e creio no que ele disse, que eu devo ser e viver. Porque a minha fé no que ele fez, que eu não podia fazer, é o que desmobiliza as ânsias autodestrutivas dentro de mim e desmobiliza o poder da morte, fazendo suscitar a energia nova do Espírito e um pendor novo, para que agora haja em mim a disposição e a vontade de começar a viver as coisas que ele me propôs viver, já que ele já pagou o preço de tudo quanto eu não posso pagar nem viver por mim mesmo. Está pago para que sem culpa eu ande. Esse é o enviado, essa é a fé
que o Pai confirma com o seu selo. Aí o que acontece nessa sequência? Os caras entram com a seguinte história. Disseram: que sinal então é esse que tu tens para que nós vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Quais são os teus feitos? Ele tinha acabado de multiplicar pães, o pessoal estava doido para continuar comendo pão. Se Jesus abrisse uma padaria da graça divina, eles iam ficar lá plantados para sempre. Mas agora, como Jesus chama a questão inteira, desloca o eixo da materialidade do pão e chama a coisa para a interioridade, para o coração, para a vida, para o roteiro, para o caminho, para o dia a dia, para a obediência, para a renovação da consciência. Eles agora mudam tudo e dizem: escuta, Moisés deu o pão para a gente. Se você quiser concorrer com Moisés, tudo bem, agora faz pão para a gente. Padaria de Moisés caía todo dia maná lá. Aí Jesus disse: olha, não foi Moisés quem deu o pão a vocês, foi o Pai que está nos céus, mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Os pais de vocês comeram maná lá no deserto, mas todos eles morreram. Em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Olha como muda de repente. Eles veem e de repente chegam: mas é isso, aleluia, glórias. Eles pensaram que ia parar ali o que Jesus estava dizendo: é isso aí, é esse pão. Assim, já que o senhor pegou o paradigma de Moisés, que maravilha, caía aquele manazinho todo dia, já não tem problema, que não foi Moisés que nos deu, foi o Pai, sim, a gente só quer que caia de novo, dá-nos desse aí. Esse é o pão que a gente quer. Esse é o Deus que a gente quer, que serve a gente esse pão. O Deus padeiro. Te adoramos, padeiro cósmico, Criador da padaria do universo. Dá-nos sempre desse pão. Jesus, padeiro amado. Mais ou menos essa é a espiritualidade do pão. Dá-nos sempre desse pão. Quem não quer, meu Deus? Aí Jesus vai adiante e lhes diz o seguinte: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim, de modo algum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deste, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia, e promete a vida eterna, e reafirma de novo: e eu ressuscitarei no último dia. Aí eles murmuram de Jesus, porque Jesus dissera: eu sou o pão do céu, e diziam: olha, não pode ser, este é o filho de José, de Maria, a gente conhece ele, como é que agora ele diz: eu desci do céu? O paganismo mantém o mesmo padrão. Primeiro é o pão físico, não é o sinal. Depois, quando Jesus diz que o pão que vem de Deus não foi Moisés que deu, mas foi o Pai, e que Ele está ali para dar desse pão, eles outra vez dizem: dá-nos sempre desse pão. Aí quando Jesus traz a reflexão para aplicá-la dentro do coração e diz: eu sou o pão que desceu do céu, a mente deles se fixa no fixo e no material de novo e dizem: nós não conhecemos Maria, José, os irmãos, como é que ele diz nasceu do céu? É ET? Aí eles chamam a reflexão na mesma hora para o nível da maior basicalidade, que convém. Aí Jesus prossegue e eles começam a murmurar. Jesus diz a eles: olha, eu sei
que com o olhar de vocês é impossível me ver. Com esse olhar que de Deus quer pão, com esse olhar que não discerne sinais como graça divina, mas apenas querem usufruir resultados materiais, com esse olhar que só considera graça divina se for alguma coisa transformada em materialidades palpáveis, com esse olhar de vocês, que quando eu digo desci do céu para ser o pão da vida, na mesma hora vocês querem saber como foi que isso aconteceu. Se eu fui descido de modo extraordinariamente diferente, porque vocês me conhecem a vida inteira e não me viram fazer nenhuma descida espetacular, eu reconheço que com essa mente adoecida, frisada, fixada, condicionada, materializada, absolutamente feita, alma que adora ídolo, que só consegue dar valor ao que tem palpabilidade, que com esse tipo de ser não adianta, vocês não vão me enxergar jamais, porque os olhos da religião não nos capacitam a discernir a revelação de Deus. Não. A religião só nos dá uma relação com o que é ritual, com o que é palpável. Tira da gente a disposição de caminhar todo dia comendo o pão que vem de Deus, o pão nosso de cada dia, não só esse que é feito de trigo, mas sobretudo aquele que tem que se renovar todos os dias, porque todos os dias nós renovemos a nossa consciência, a vontade e disposição de nos alimentarmos do pão da vida em nós mesmos, e nós sabemos que pão é esse. Se não houver essa disposição, se a gente ficar preso às percepções da materialidade, dos ritos, das coisas fixas, dos horários marcados, dos cultos que já rodam no programa da gente sem nenhum tipo de fervor na alma, se a gente for apenas o pessoal do pãozinho e do vinhozinho uma vez por mês e não tiver nada do pão da vida acontecendo em nós, o resultado é esse. Jesus diz, infelizmente, mas se o Pai não trouxer vocês a mim, não vai ter nada que vá fazer vocês me enxergarem. Nada. Podem vir, podem ficar. Vocês podem saber de qual o rito, mas vocês nunca vão provar a visceralidade, nem compreender o significado do que eu estou dizendo a vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Tem determinadas sutilezas que, se o Pai não abrir o entendimento da gente, o cara ouve a coisa mais explícita do mundo e fica pensando em pão para comer, e fica pensando em pão para cair na cabeça, e fica pensando se chegou atrasado demais e outros comeram mais pão do que ele, e fica sempre fazendo esse tipo de comparação, e nunca internaliza o significado do que Jesus está dizendo, porque sem certas sutilezas do Espírito, eu falo, sei que alguns estão discernindo e a maioria não está compreendendo nada. Embora saiam por ali e digam, é uma maravilha, eu gosto muito de lá, mas não entrou quase nada no coração. Jesus disse, está escrito nos profetas, eles serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto ao Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto, em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, minha gente. Se alguém dele comer, viverá eternamente.
e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí outro problema. Os caras que só conseguem pensar em pão, tátil, agora engatam na carne. Carne, o pão que ele vai dar é a carne. Estão nos chamando para um banquete de antropofagia. Esse cara é seco, é um doido. É igual aquele maníaco da Alemanha que congela carne para comer depois frita. Levaram o assunto para esse nível de barbarismo. Podiam fazer essa viagem, mas não conseguiam ter um mínimo de sutileza para discernir o que Jesus estava dizendo, porque a mente fechada pelo espírito da religião se veda nas materialidades e perde todas as sutilezas e as filigranas da verdade, que só podem ser captadas se os sentidos espirituais se abrirem, se o véu for tirado, para a gente compreender o que Jesus está dizendo. Do contrário, a gente tropeça o tempo todo dos elementos de materialidades estúpidas, perdendo o significado daquilo que traz alimento para o coração e para a alma. Aí eles já começaram a dizer: que negócio é esse? Como é que ele pode dar de comer a sua carne a nós? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Pessoal, pelo amor de Deus. Tinha até um pessoalzinho assim um pouquinho mais disposto, já começou a olhar para o corpo dele e dizer: eu acho que eu vou pegar aquele pedaço ali que deve ser mais macio. E o sangue, beber o sangue, comer a carne e beber o sangue. Imagina você com uma mente religiosa, vamos supor, com uma mente assim bem protestante, bem evangélica, tá legal? Que é tudo bem material, tudo bem literal. Você não gosta? Fundamentalista não gosta de tudo literal? Tudo literal. Agora é tudo literal, valeu? Vocês não gostam de tudo literal? O mundo não foi criado em 6 dias de 24 horas? Então agora a carne é carne e o sangue é sangue, tá legal? Tá legal? Hambúrguer de Cristo, tá bom? Sangue de cordeiro para beber, tá bom? Quem não comer da minha carne, não beber o meu sangue, não tem a vida em si mesmo. O pessoal, nós não queremos, não dá. Somos politicamente corretos demais, não consegue comer nem carne de porco, quanto mais carne de cordeiro humano, não dá para nós. Essa é demais, foi o que o pessoal disse aqui para ele. É insuportável, muda o cardápio, arranja qualquer outra coisa, mas Jesus não aliviou, insistiu no negócio. Em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. E assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. E este é o pão que desceu do céu, e ele é em nada semelhante àquele que vos deram os vossos pais para comer lá do deserto, e comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando estava na sinagoga de Cafarnaum, e muitos de seus discípulos, tendo ouvido estas palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo que eles murmuravam, disse: olha, vocês podem ir embora, porque ninguém poderá vir a mim se o pelo Pai não me for concedido, e não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis vós também retirar-vos?
Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Olha só, gente, só para concluir. Nós temos aqui um grupo humano, querido e amado, com duas tendências pré-estabelecidas. Uma grande maioria viciada, condicionada pelo espírito da religião. Como é o espírito da religião? O espírito da religião prefere que o pão da vida seja um pão para a gente comer de vez em quando, como Eucaristia, como ceia, como hóstia, magicamente, botando na boca, mastigando, recebendo assim uma comidinha sagrada, como se fosse num templo de um deus grego. Bota a comida santa na boca, com um homem santo botando na língua. Aí o cara come, aí o mastiga, aí ele diz: estou fortalecido. Ele vai embora, fortalecido. Se o Laí Ribeiro inventar uma coisa e puser na língua dele, ele vai embora fortalecido também. Isso é um processo de condicionamento. Vai para casa fortalecido. E é isso que todo mundo quer. A gente quer uma mágica dessa. Para botar na boca, mastigar, beber um vinho e ir para casa fortalecido. Dá-me sempre desse pão. Esse pão aqui, que eu não preciso amar ninguém, mas ele me fortalece. Esse pão aqui, que eu não preciso ter misericórdia por ninguém, porque ele me fortalece. Esse pão aqui, que eu não preciso crer naquele que foi enviado e dar razão à palavra daquele que foi enviado, porque esse pão me fortalece. Ô pãozinho bom, religião boa essa, que eu não preciso de modo algum comer a carne do Filho do Homem. Vou comer a carne do Filho do Homem, eu fui bem educado, meu Deus. Mesmo que o Filho do Homem diga: carne, para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito é que são espírito e são vida. Mesmo que ele tenha dito: a minha carne não é feito de picanha, fraldinha, fígado, coração e bofe humanos. Minha carne é espírito. Minha carne é palavra. Minha carne é o ensino da verdade. Minha carne é a palavra da vida. Minha carne é a palavra da sabedoria. A minha carne é o pensamento da vontade de Deus para o ser humano, sendo crido, discernido, abraçado em fé e posto em prática. Isto é vida. Vida aqui, vida eterna. E quanto mais você comer desse pão, que não é este pão aqui, mas é o pão da palavra, que não é um livro, é mais do que um livro, mas que começa com leitura dela, meditação nela, absorção dela, que continua com a vontade de colocá-la em prática, de discerni-la, sem complicá-la, sem religiosizá-la, sem magificá-la, sem bruxificá-la, simplesmente crendo na simplicidade da verdade e aceitando o testemunho do Espírito e dizendo: se Deus diz amém, eu digo amém ao que Deus diz sim, porque eu quero o sim de Deus na minha vida. Esta é a palavra da vida. Mas mesmo Jesus dizendo isso, a gente prefere trocar por um pãozinho. Mesmo Jesus dizendo que é a confissão dos pecados o que mantém uma boa consciência nossa diante de Deus, a gente prefere um sabonetezinho de arruda.
Mesmo Jesus dizendo que é o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado, a gente prefere levar um cálice mágico para jogar na porta dos fundos, de trás, de um lado e do outro, porque a gente é gente do pão, não chega a ser nem gente do sinal. A gente é só gente do pão, a gente não chega e jamais é gente da palavra e do pão eterno do coração. A gente só quer um Deus que nos dê conforto, nos dê sempre desse pão, mas a gente não quer andar com Deus para, andando com Ele, comermos todo dia do pão nosso que vem do céu e que se renova em nós pela prática da obediência, dando razão à palavra de Deus que se renova em nós como pulsão de vontade de existir em amor por Deus. Esse é o pão da vida que descendo da vida ao mundo. Isso a gente não quer. Aí você diz, poxa, que preparação para tomar a ceia. É a melhor possível. Quem dera na história desses 2000 anos da fé, toda a Eucaristia fosse precedida por uma palavra que vocês ouviram hoje aqui. As pessoas não iriam estar magificando o pão e desprezando a palavra. Como a palavra. Jesus chama a gente para um banquete canibal, antropofágico. Comer dele, se tornar um com ele, se misturar com ele, beber o sangue dele, comer a carne dele, o que significa se deixar impregnar pela palavra dele, porque ele disse: a carne para nada aproveita, o Espírito é o que vivifica. As minhas palavras é que são Espírito e são vida. Essa é a carne, esse é o sangue, essa é a vida. Coma disso e viva eternamente. Isso aqui é símbolo. E que hoje simboliza tudo que eu disse a vocês em nome de Jesus. Quando você comer desse pão, coma o que foi dito. E aí você não vai participar de um ritual pagão. Porque até a mesa do Senhor, comida sem fé e só com crença mágica, não é a mesa do Senhor, é apenas uma mesa de bruxos cristãos que estão comendo mágicas rituais e que não se apropriaram da verdade do Evangelho como consciência e fé para levar para casa, não uma sensação de leveza, mas a palavra da vida, que vai continuar a palavra da vida amanhã, depois de amanhã, a vida inteira, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos ficar em pé? E que todos nós estejamos do modo mais quieto e reverente possível, participando desse momento de vida, de fé. Jesus disse: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Aquele que vira diabo no meio dos 12 é quem não come da carne, é quem não bebe do sangue, é quem não se entrega à palavra, é quem quer ficar discutindo a carne, o sangue, o pão, a hora, quem era, as dispensações, as doutrinas. É quem diz: é duro esse discurso, não vai embora, mas fica ali mal-humorado. Esse vai virando diabo, porque para ter parte com ele, para virar ele, para ser como ele é no Pai, como o Pai é nele, ele quer ser em nós. Jesus disse: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Tem que abrir a boca e comer. Não é para estudar o pão, é para comer o pão. Não é para fazer teologia do pão, é comer o pão. Não é para fazer doutrina do pão, para deixar o pão de fora, é para comer o pão. E o pão é a palavra, é dar razão a Deus, é dizer eu creio, é não andar segundo o seu próprio entendimento, é não transformar a fé num momento, num rito, numa coisa material feita de pão ou de horário.
para começar e para acabar, e no resto da vida a gente vive apenas conforme o nosso próprio entendimento. O pão da vida é o alimento que nos leva para o cotidiano da existência, nutrindo cada ato e cada gesto. É espírito e é vida. É para mudar a consciência, o entendimento é para converter o ser, é para ir nos levando a ter vontade de nos tornarmos um com Cristo, comermos o que é dele para nos tornarmos com ele. Comamos do pão, conforme o entendimento que o Espírito Santo nos deu, todos nós. Bebamos do cálice. Bom, vamos encerrar juntos, todos nós. Repitam comigo. Pai, muito obrigado pela palavra da vida, que tira de nós os vícios da religião, as acomodações do pão. Nós queremos o pão eterno, queremos comer tua palavra, queremos dizer sim à tua palavra, queremos seguir aquele que foi enviado, e nós não temos mais para onde ir, porque só tu tens as palavras da vida eterna, e nós somos teus, desde agora e para sempre. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Cordeiro eterno, imolado antes da fundação do mundo, que é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, e que o poder, os dons, o fruto, a alegria, o testemunho, a convicção, a consolação, a energia que levanta de entre os mortos e que é do Espírito Santo, se derrame sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, aqui e em qualquer lugar da terra ou do universo, hoje e para todo sempre. E todos nós dizemos amém. E todos nós dizemos Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus. Vão em paz, meus queridos.